Agora eu quero chamar o André Anelli porque, de acordo com o levantamento feito pela Polícia Federal, Jair Bolsonaro movimentou cerca de 30 milhões de reais em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024. O André Anelli, o órgão responsável, por esse levantamento, traz algum tipo de suspeita sobre essas movimentações? O que temos até aqui, hein, meu amigo? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, as suspeitas por conta dessas investigações são principalmente de lavagem de dinheiro. Isso segundo um documento da Polícia Federal anexado ao inquérito no qual a corporação indiciou o ex-presidente e um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, justamente então por coação no curso do processo sobre a tentativa de golpe. O principal remetente de dinheiro para o ex-presidente no período esse que você citou, Evandro, foi o PL, o Partido Liberal, com R$ 291.700 em 10 repasses. Os principais gastos de Bolsonaro, por sua vez, foram para advogados dele, mais de R$ 6.600.000. Já entre dezembro de 2024 e junho desse ano, a Polícia Federal menciona a movimentação de R$ 11 milhões, tanto em lançamentos a crédito quanto em lançamentos a débito. Nesse período, Jair Bolsonaro repassou R$ 2.100.000 a Eduardo Bolsonaro, ele que desde março articula nos Estados Unidos a aplicação de sanções contra o Brasil. E, por fim, consta ainda uma transferência de R$ 2 milhões à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esse é o valor de R$ 2 milhões, só que, na verdade, realizado em 8 lançamentos. Os números foram levantados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que vê, então, indícios de lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente tem evitado se manifestar a respeito desse caso de forma detalhada, porque diz que ainda está se inteirando sobre toda essa situação que acabou sendo revelada nas últimas horas pela Polícia Federal. Evandro. Ô André Anelli, obrigado pelas informações, um abraço para você. Vamos já trazer então esses detalhes aqui sobre essa movimentação. Porque, segundo a Polícia Federal, há uma possibilidade de isso representar uma lavagem de dinheiro diante da quantidade também de movimentações utilizando esses valores para contas de Eduardo Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e de vários aliados do ex-presidente. Como é que você avalia tudo isso que está rondando Jair Bolsonaro nessa última semana, hein, Alangani? Olha só, Evandro, primeiro ponto aí, a movimentação em si não é um problema, você movimentar 30 milhões de reais. O problema é você movimentar 30 milhões de reais se não tiver uma origem lícita do dinheiro. Então ele estaria lavando dinheiro para qual finalidade? Estaria escondendo o quê? Agora, também a movimentação no exterior também ela é válida. Não é nenhum crime você manter um familiar no exterior, enviar dinheiro para ele. Inclusive, isso numa operação de câmbio aparece. Tudo precisa ser mais investigado, mas me parece que a Polícia Federal aí tem cercado de todas as formas Jair Bolsonaro e talvez isso é um indicativo, Evandro, de uma prisão preventiva. Aliás, eu quero perguntar para você também na enquete que está rolando lá no YouTube. Você acredita na suspeita de lavagem de dinheiro levantada pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro? Sim ou não? Participe para a gente trazer o resultado e a sua opinião logo mais. Quero te ouvir, Fábio Piperno. Olha, se o dinheiro tiver origem lícita e comprovada, eu acho que não há problema algum. Até porque se tornou público o fato de que o ex-presidente recebeu muito dinheiro via Pix, Enfim, são vários dos seus apoiadores depositaram recurso aí para ele, tá? Então, se ele justificar isso, olha, eu recebi tanto do Pix, mais o meu soldo como militar, mais a minha aposentadoria como Você fez Pix, Piperno? Para ele? Não. Não? Você fez, Gani? Dessa vez não. Não, eu não fiz porque eu sou pão duro, Não faço para ninguém,
Para ninguém eu vou fazer Pix. Mal faço para minha mãe. Para ele realmente ele não está na minha lista de prioridades. Agora, até porque sempre que eu vejo Bolsonaro relacionado a essas questões de dinheiro, eu lembro do livro da jornalista Juliana Dalpiva chamado O Negócio do Jair. Mostrava lá várias transações que ele fez ao longo da vida e tal, muita coisa paga em dinheiro, com alguns personagens aí, né, um pouco controversos. Mas enfim, se comprovar, ok, se não comprovar, aí é óbvio que as autoridades têm o dever e a obrigação de checar como é que esse dinheiro todo foi parar lá. Agora, vamos de novo voltar à questão das datas, que eu chamei a atenção ontem. Esse período abrangido por essa investigação termina no início de 24, que foi o momento em que o presidente Bolsonaro tirou aqueles 3 dias de retiro lá na Embaixada da Hungria e no mesmo final de semana em que o presidente Bolsonaro recebeu aquele suposto pedido de asilo político, aliás, para a Argentina. Então, cabe às autoridades comprovarem se há ligação entre esses fatos ou não. Mas qual é o crime de você pedir asilo? Não, nenhum, mas é aí que está o negócio. O próprio advogado especialista em direito penal ontem nos disse que não haveria crime no pedido de asilo, embora a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal tenham interpretado isso como uma tentativa de fuga do país para escapar do julgamento no Supremo. Então, o problema não seria o pedido de asilo, mas o motivo de se pedir o asilo para Javier Milei. Eu acho que se ele estiver aqui no Brasil e pedir asilo hoje para os Estados Unidos, para a Hungria, a Argentina, está no direito dele. Agora, se ele der um jeito de sair do país e no outro país fazer o que fez a Carla Zambelli, aí não pode. Aí poderia gerar uma situação um pouco mais tensa e complicada. Ô Bruno Musa, como é que você avalia toda essa situação em torno de Jair Bolsonaro, hein? Bom, vamos lá. Comentando um pouco do que eu falei ontem, no Brasil, pela Constituição, as investigações deveriam ser mantidas em sigilo e o processo público. O que nós vemos agora é uma inversão. O processo se torna público ou melhor, as investigações se tornam públicas e o processo se torna sigiloso. Portanto, já há algo errado aí. Como muito bem colocou tanto o Piperno como o Alan, isso, se tem origem, não tem nenhum problema. Eu lembro muito bem quando tentaram atribuir um crime ao ex-ministro da Fazenda, o ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, porque ele tinha uma offshore. Uma offshore, a gente aqui na minha empresa, a gente abre para clientes que querem manter a parte de investimentos fora do Brasil. Eu mesmo tenho uma offshore e isso é 100% declarada, 100% normal e, portanto, não há problema algum. Me parece que essa investigação e o vazamento seletivo que vem acontecendo já há muito tempo de informações sugere que há um cerco que transborda o lance da investigação em si, algo muito mais político. Portanto, isso já traz na manchete uma motivação para que as pessoas que não gostam do Bolsonaro, ou na época não gostavam do Paulo Guedes, o que é direito de cada um, transferir isso, ou atribuir isso como se fosse um crime. Se há movimentação, mas há respaldo na origem do dinheiro, portanto, não há problema algum. Ter uma offshore e ela é declarada e o dinheiro também que lá depositado, ou os imóveis lá depositados estão declarados, também não há problema nenhum. Portanto, me parece, mais uma vez, uma vontade de passar, digamos, uma ideia de que há crimes envolvidos. Ora, mantenha, então, a investigação, se ela for puramente técnica, em sigilo, para descobrir se há origem desse dinheiro. Se não há, ok, que pague pela punição. Se há origem, simplesmente o que parece é querer queimar mais a imagem de alguém que praticamente já está com o destino selado por parte dos ministros. Piperno, você acha que há uma intenção de movimentação ou manipulação da opinião pública próximo do julgamento de Jair Bolsonaro e seus aliados? Por isso, a divulgação que poderia ser considerada seletiva para alguns, eu já vou te passar essa pergunta, porque eu estou vendo que você já está concordando. Diga, Piperno. O Bruno toca num ponto que é extremamente importante. Vejam, primeiro que qualquer um de nós, se tiver recurso, se tiver possibilidade, então pode abrir uma empresa no exterior, uma offshore, ter uma conta em um banco em qualquer lugar do mundo, desde que, obviamente, comprove isso e faça tudo da forma legal. A lei do Brasil permite isso. Sobre essa questão que você perguntou, eu
eu tenho o maior respeito do mundo pela Polícia Federal e eu acho a Polícia Federal um dos orgulhos do serviço público brasileiro. Agora, isso aconteceu muito naquele momento dos vários processos contra o presidente Lula. De fato, eu acho que aqui no Brasil, e não é agora, esse caso excepcionalmente, não sei por que construiu-se uma tradição de se divulgar qualquer investigação e qualquer acusação. Veja, é óbvio que ele é um personagem público, é óbvio que o que está sendo investigado é algo, na minha avaliação, um pouco suspeito e tal, né? Afinal de contas, são 30 milhões de reais para alguém, e aliás, 44 em 2 anos nas contas de alguém que não tinha lá tantas posses assim. Mas, veja, eu preferiria que isso fosse divulgado quando houvesse algo mais conclusivo. Ou seja, o seu João movimentou 30 milhões de reais sem comprovação legal para isso. Aí nós vamos tirar as nossas conclusões. Dessa forma, realmente, eu não gosto muito. Fala, Gânia, remate. Não, concordo absolutamente. É um vazamento seletivo, não só em relação a essa quantia, a esse montante, já dando uma ideia de que houve um crime, quando na verdade se está no momento da apuração, tanto quanto, Evandro, nas mensagens vazadas relacionadas ao filho, que envolvia até o próprio Tarcísio. Então a gente está falando de um possível candidato à presidência da República, e é claro que essa mensagem vazada também traz, de alguma maneira, impactos eleitorais. Então, precisa ter mais cuidado, porque isso pode interferir nas eleições, pode também interferir no julgamento público. Veja, 2016 foi um ano eleitoral. Também está errado. Vazamento toda hora que a revista Veja fez da véspera. Concordo contigo, Piperno, mas é uma cultura que a gente... do presidente Lula com a dona Marina lá, quer dizer... Eu concordo, mas a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Para nenhum dos lados.